Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar aqui em mais uma manhã de domingo com vocês, compartilhando da nossa Escola Bíblica Discipular. E eu sou muito grato por esse momento, pela oportunidade de estarmos através da internet, das nossas redes sociais, aprendendo um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Porque nós vivemos um momento dramático, né? Agora, na última sexta-feira, nós tivemos a célula de adolescentes aqui na igreja e a célula estava reduzida pela metade, tanto entre os participantes, entre os adolescentes, quanto com os colaboradores. Todos eles, ou na sua grande maioria, vítimas da Covid. Então eu tenho certeza que algumas pessoas que estão passando por isso nesse momento estão compartilhando esse momento conosco. Isso é muito bom, muito agradável. Obviamente, não o estado de saúde das pessoas, mas essa oportunidade rica de estarmos conversando e trocando experiência através das redes sociais. E nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. A lição que nós estudaremos hoje, meus irmãos, é a lição 3 da nossa série sobre oração. Para quem ainda não tem esse material, é de muito fácil acesso. Basta você entrar em contato com qualquer líder da igreja, qualquer grupo de célula no WhatsApp, e com certeza esse material vai ser disponibilizado para você de uma forma muito célere. Para aqueles que querem o material impresso, ele se encontra disponível na secretaria da igreja. Eu estou com ele aberto aqui na minha frente. Devido à riqueza desse material, eu faço questão de fazer a aula, toda ela construída diretamente em cima dele, e eu gostaria muito que você também tivesse material aí na sua casa para acompanhar esse estudo com a gente. Eu gostaria de começar esse momento então orando e agradecendo a Deus pela sua e pela minha vida. Oremos. Pai amado, glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente em todos os momentos de nossa vida, o Senhor cuida de nós, o Senhor, através de um infinito amor, Pai, zela pelas nossas vidas, Pai, e jamais nos abandona. E nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Somos gratos, Pai, porque o Senhor provê mecanismos para que a Tua palavra seja ensinada, seja compartilhada. E, Deus, nós só temos que Te agradecer, Pai. Só render louvores ao Teu santo nome, Deus, porque independente da situação, o Senhor cuida de nós. Nós pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Essa é a oração que eu faço no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na lição de hoje nós vamos estudar um dos momentos mais dramáticos da Bíblia, potencialmente o mais dramático da Bíblia, que é a crucificação de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de ler o nosso texto base somente quando nós entrássemos no capítulo 1, no primeiro tópico da nossa lição. Mas eu gostaria de ler o versículo-chave, o versículo que praticamente resume toda a lição que nós leremos hoje, que se intitula Palavras Doces e Pessoas Amargas. O versículo-chave se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O nosso texto base ele se encontra em Lucas 23, nós leremos do 26 ao 37. Mas eu gostaria primeiro de introduzir o assunto, meus irmãos. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também na sua vida já ouviu o seguinte ditado: algumas verdades são difíceis de digerir. Eu particularmente não sei a origem dele. Acredito que você também não saiba. Isso é algo que remonta muito tempo atrás. Mas é um ditado que ele é dito aqui e acolá. Ele está sempre circundando as nossas vidas. E ele é um ditado que certamente se encaixa com a nossa cosmovisão cristã. O que eu digo com cosmovisão cristã? As lentes pelas quais nós, cristãos, enxergamos o mundo, a forma com que nós enxergamos a realidade ao nosso redor. Por que eu digo isso? Porque as verdades contidas no ensinamento de Jesus, aquilo que quando nós abrimos a Bíblia e lemos, elas nos machucam. Eu tenho certeza que se você parar para refletir, com sinceridade no seu coração aí agora, você vai ver que de fato a palavra ela machuca o seu coração. Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, Agostinho, bispo de Hipona, no século V, ele falou uma palavra que para mim traz muito impacto. Agostinho afirma assim, reconhecendo, a partir do momento que ele reconhece que ele vai dedicar a vida dele a Jesus, a partir do momento que ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, que ele se curva diante da cruz de Cristo, Agostinho profere a seguinte palavra: feriste a palavra com o meu
Feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. De novo, feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Que poesia linda que Agostinho constrói. Ele constrói essa poesia dentro do seu livro Confissões, onde ele narra a sua vida pecaminosa e toda a trajetória que o levou a reconhecer a maravilhosa graça de Cristo e como a palavra de Cristo entrou como uma espada no coração dele, feriu o coração dele e ele resolveu dedicar toda a sua vida ao Senhor. Mas por que Agostinho fala isso? E por que a palavra de Cristo fere o nosso coração? Porque a palavra de Cristo normalmente ela luta contra a nossa carne, ela luta contra a nossa natureza caída, ela luta contra a nossa vaidade, contra a nossa autossuficiência. Então a palavra nos machuca, ela vai de encontro à nossa natureza caída. E tudo aquilo que promove transformação, tudo aquilo que promove mudança, de maneira inequívoca vai provocar dor. E nós sentimos dor. Mas a palavra, ela de fato é dura? Voltemos ao ditado: existem verdades, algumas verdades são difíceis de digerir. O problema está na verdade, e quando eu me refiro à verdade, eu me refiro à única verdade, eu não relativizo a verdade. Nós só temos uma verdade, uma absoluta verdade, que é Jesus Cristo. De fato é a verdade que é difícil de digerir? Eu temo que não, meus irmãos. Porque a verdade ela é transformadora, a verdade ela é libertadora, é a verdade promovida por Jesus Cristo, é a verdade em Jesus Cristo que nos liberta da prisão da carne, da prisão do pecado. Se a gente for lá em Salmos, o salmista ele diz assim de maneira muito poética: como são doces para o meu paladar as suas palavras, mais do que o mel na minha boca. O salmista diz que as verdades, a palavra bíblica é a verdade, são como mel na boca dele, são doces. Ou seja, se o salmista diz que é doce, como é que a gente relaciona a palavra doce com o ditado popular que algumas verdades são difíceis de digerir? A resposta é evidente, a resposta é simples. As verdades são difíceis de digerir não pela verdade, mas pelo nosso sistema digestivo, pela nossa natureza caída. Nós temos dificuldade de aceitar a palavra de Deus exatamente por causa do nosso sistema digestivo, do nosso coração duro. Então não são as palavras que são duras, meus irmãos. Os ensinamentos de Jesus não são difíceis de digerir. Quando Jesus está falando com os apóstolos, com os discípulos dele, de que ele é o pão da vida e quem se alimentasse dele teria vida eterna, os discípulos dizem assim: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Dura, meu irmão. Jesus se dá: quem se alimentar de mim, eu sou o pão da vida. De fato essa palavra é dura? Tem como ela ser dura? Eu tenho muita dificuldade de entender isso, muito embora minha carne lute contra isso. Nós vivemos numa sociedade hoje, para a gente fechar essa parte introdutória, em que existe uma valorização muito grande da personalidade, a personalidade forte. Pessoas autossuficientes, pessoas vaidosas, egocêntricas, e nessas pessoas a verdade, a palavra de Deus de fato machuca muito, porque vai de encontro a esse ego inflado de achar que a pessoa é autossuficiente. E Cristo quer pessoas humilhadas, Cristo não quer personalidades fortes, Cristo quer pessoas abertas para que a personalidade dele seja construída na pessoa, para que a pessoa se torne uma testemunha eficaz da mensagem da cruz e do Evangelho. Então essa questão, essa ideologia da personalidade forte, ela não pode ter lugar no seio da igreja. Óbvio que nós temos diferentes personalidades, elas precisam ser valorizadas, isso faz parte da multiforme graça de Deus. Mas a personalidade que se impõe sobre a palavra de Deus, que se impõe acima da verdade das Escrituras, não é um desejo de Cristo. Cristo quer pessoas humilhadas e vazias de si mesmo para que ele se preencha, para que ele coloque a personalidade dele na sua vida. E assim, meus irmãos, nós conversaremos sobre os libertadores ensinos de Jesus e principalmente os ensinos transmitidos no momento de tanta dor quanto a da crucificação. E eu gostaria muito de ler o tópico primeiro. E o título desse tópico é Um Cenário Desfavorável. E agora sim eu gostaria de ler com vocês o enredo da crucificação, que se encontra em, de novo, Lucas 23, a partir do versículo 26.
E diz assim a palavra do Senhor: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou o outro, diziam. Salva-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Meus irmãos, o cenário que nós acabamos de ver narrado em Lucas 23, sem dúvida alguma, é a narrativa mais triste e mais desoladora de toda a Bíblia, de toda a Escritura Sagrada. Aqui nós acabamos de ver o Filho do Deus encarnado, Jesus Cristo, frente a frente com um cenário de morte, de caos, de desesperança. Porque, sejamos sinceros, quando nós olhamos para toda a narrativa que acabamos de acompanhar, na minha limitação, na minha fragilidade, eu não veria nenhum sinal de esperança naquele momento. E eu acredito que você também não. E aqui Jesus ele começa a caminhada dele, a Via Crucis, logo depois da condenação de Pilatos. Aqui ele vai começar a carregar a cruz dele em direção ao Calvário. E a narrativa de Lucas, ela nos apresenta as mulheres que estão lamentando, que estão pranteando, mas a gente não pode se deixar enganar por essa narrativa inicial, porque no meio daquela multidão, sem dúvida, não existiam só aquelas mulheres pranteando ou outras pessoas que estivessem chorando e lamentando a crucificação de Jesus. Aquela multidão provavelmente era composta por, em sua grande maioria, perseguidores e inimigos de Jesus Cristo. Dentro dessa multidão, por exemplo, sem dúvida estavam os soldados romanos que iam escoltando os mesmos soldados romanos que tinham participado dos flagelos infligidos a Jesus. Os soldados romanos que haviam chicoteado, os soldados romanos que haviam acabado de espancar Jesus, eles estavam no meio dessa multidão. Os fariseus, perseguidores implacáveis do ministério de Jesus, eles jamais perderiam a oportunidade de estar ali e ver Jesus carregando aquela cruz. Era o sonho deles naquela época, era tudo que eles queriam ver e eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. Ou seja, no meio daquela multidão que acompanhava o Cristo, o Salvador de nossas vidas, aquele que pagou pelos nossos pecados, carregando a cruz para ser crucificado, existiam sim as mulheres que estavam pranteando e com certeza além das mulheres outras pessoas também, mas a grande maioria daquela multidão sem dúvida eram de pessoas que perseguiam a Jesus, pessoas que quando Jesus olhava acabava de ver o soldado que tinha chicoteado ele minutos antes, soldados que tinham cuspido na face dele, soldados que tinham socado o seu corpo. Esse era o cenário que Jesus estava testemunhando ali. E os fariseus, meus irmãos, os fariseus que gritavam contra ele, falso profeta, eles não iam deixar de assistir os momentos derradeiros de Jesus. Era tudo que eles ansiavam. Mais adiante no texto, nós somos informados também que as autoridades estavam presentes. As autoridades então acompanhavam tudo, ou seja, aquela massa que estava acompanhando Jesus, de novo, na sua grande maioria, era de inimigos de Jesus, inimigos do Messias, inimigos da tua palavra, do Evangelho. Eles estavam ali rodeando Jesus naquele momento derradeiro da vida dele. Sob uma perspectiva humana, como eu disse lá no início, o ambiente ali ele não alimentava nenhuma esperança. E eu temo que você concorde comigo. Não tem como você olhar para esse cenário de você carregando uma cruz, com o seu corpo dilacerado por chibatadas, fraco, certamente sem estar sendo bem alimentado ou sem alimento algum,
E quando você olha ao seu redor, só existem pessoas gritando palavras contra você, contra aquilo que você ensinou, contra aquilo que você representa, cuspindo na sua face, te dando tapas, agredindo o seu corpo. Era o cenário de Jesus nesse momento. Quando ele olhava para o lado, ele só via isso. Cícero, que foi um filósofo e um cônsul romano em 63 a.C., ele descreveu a crucificação como a mais cruel e aterradora punição. Todo regime totalitário precisa de um aparato de terror, e a crucificação era o aparato de terror de Roma, além de infame pela inflicção de sofrimento e a vergonha. Ou seja, a crucificação era a forma de Roma dizer assim: eu esmago quem se opor ao meu reino, eu esmago quem se opor às minhas leis. A crucificação ela era tão cruel que ela ia na essência do ser humano. Ela não infligia só dor física, como ela também infligia dor emocional, porque era vergonhoso. Era o símbolo máximo da vergonha. A crucificação ela era tão vergonhosa. A crucificação de Jesus ela acontece de uma forma um pouco atípica. A crucificação romana, na grande maioria das vezes, ela era feita na beirada de estrada. Você pegava o criminoso, você arrancava um galho de uma árvore, troncos, obviamente, né, grossos, e você fazia aquilo na beirada da estrada, e ali você crucificava o criminoso, para que todos aqueles que passassem pela estrada vissem o criminoso. E aquilo ali era motivo de vergonha para os seus familiares, para todos aqueles que tinham contato com aquele que estava crucificado. Roma queria que o povo visse os crucificados, porque representava vergonha e opressão. Agora imagine você, meus irmãos. Imagine você no lugar de Jesus, e aqui eu abro um parênteses que eu coloquei na lição que eu acho muito pertinente. Imagine, tão somente imagine, porque graças ao sacrifício que Jesus fez, essa cruz foi afastada da minha e da sua vida. Então tudo aquilo que nós podemos fazer é imaginar, e glória a Deus, porque nós só podemos imaginar, porque sentir a crucificação que Cristo sentiu na nossa pele, nós não sentiremos, porque Ele morreu em nosso lugar. Mas de novo, imagine como você se comportaria diante de tamanha provação. O caos, o ódio e morte diante dos seus olhos poderiam te afastar das promessas de Deus? Cristo não se afastou. No Getsemane ele ora: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Nós somos capazes de, diante de tamanha provação que Cristo passou, de novo, relembrando toda a narrativa que nós acabamos de ler, sermos capazes de falar assim: Pai, se possível afasta de mim esse sofrimento, mas se for da tua vontade, eu atravessarei esse sofrimento confiando nas promessas do Senhor. Nós somos capazes de fazer isso? E aí nós vamos para o terceiro tópico: uma voz em meio ao caos. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um único homem com seu corpo fragilizado por inúmeras sessões de tortura, um homem que estava pregado na cruz em meio a dois malfeitores, um homem que certamente já estava com o sangue tomando seus olhos, tomando sua visão. E esse homem, ele olha, e diante dele estão seus algozes, soldados romanos, fariseus, autoridades que o condenaram. Um cenário desolador, um cenário de desesperança. Só que ao mesmo tempo, no palco de Deus, no tabuleiro de Deus, esse cenário ele se torna um cenário perfeito. Perfeito para que Jesus apresentasse aos seus algozes, exatamente as pessoas que o perseguiram e as pessoas que promoveram a sua crucificação, que ele tinha controle absoluto de tudo aquilo que estava acontecendo. Isso é espetacular. Jesus ele está diante desse cenário de morte, de dor, pregado na cruz, do lado de dois criminosos, com a sua visão tomada por sangue, ou seja, sua visão estava turva, e eu imagino ele olhando para baixo e vendo fariseus e soldados e algozes, e naquele momento ali é um momento perfeito, por mais desolador que ele seja, e essa é a inversão do reino de Deus, né? Essa lindíssima, essa belíssima inversão do reino de Deus, aonde era um cenário de dor e de choro, foi um cenário em que Deus mostrou que Ele estava no controle absoluto. Aquele era um palco perfeito para que Deus mostrasse que Ele estava no controle da situação durante todo o tempo. É diante dessa situação, meus irmãos, é diante de todo esse cenário que Cristo profere uma das mais calorosas, mais vibrantes, mais apaixonantes e mais indigestas para a nossa natureza caída, oração.
No versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus orou pela vida dos seus algozes. Pai, perdoa aqueles que estão promovendo a minha morte. Perdoa, Pai. Perdoa-lhes. Diante de toda a multidão maligna e opressora que estava com Jesus naquele momento, diante da violência que seu corpo havia sofrido, e é uma violência inimaginável, Jesus estava com seu corpo dilacerado. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Como pode a vítima, meus irmãos, pedir perdão pelo seu assassino? Como pode o fraco pedir perdão pelo forte? Essas palavras de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, elas precisam ser entendidas dentro de toda a sua complexidade. Jesus na cruz, ele ora pelo perdão dos responsáveis pela sua morte, ele ora pelo perdão de Pilatos, ele ora pelo perdão de todo o Sinédrio, ele ora pelo perdão dos líderes judeus, ele ora pelo perdão de Herodes Antipas, que era o governador da Judéia. Jesus ora pelo perdão de todas essas pessoas, todas as pessoas que eram hostis a ele, e com essa oração, através dessa oração, ele cumpre aquilo que está predito lá em Isaías 53, no versículo 12, que coloca Jesus, o servo sofredor, intercedendo por todos, sem nenhuma distinção. Os responsáveis pela crucificação de Jesus sabem o que estão fazendo para Jesus. Eles sabem, eles promovem a crucificação de maneira voluntariosa, eles querem que Jesus seja crucificado. O que eles não sabem é o que Deus está fazendo mediante a crucificação de Jesus Cristo. Ao orar diante desses opressores, meus irmãos, ao orar diante daqueles que o martirizaram, que fizeram a sua carne sangrar, que provocaram dor, que dilaceraram o seu corpo, que finalmente o pregaram no madeiro, Jesus mostrou aos seus perseguidores, aos seus opressores, quem tinha o controle da situação. Jesus inverte as peças do tabuleiro. Jesus, com essa oração, ele faz daqueles que se achavam os reis do tabuleiro, se nós imaginarmos no jogo de xadrez, que eram as autoridades, que eram o sinédrio, os fariseus poderosos daquela época, que eram o exército romano, as peças fortes do tabuleiro, Deus pega e esmaga com a sua soberana mão, e Deus se revela como o Senhor absoluto do tabuleiro, como o rei desse jogo de xadrez. É Ele que controla toda a situação. Quando Jesus, a vítima, quando ela ora pedindo perdão pelos seus agressores, Deus se revela como o Senhor de todo aquele cenário. E isso é muito profundo, meus irmãos, isso é muito complexo e muito profundo. Ainda que os romanos não compreendessem as palavras de Jesus, a fé inabalável testemunhada pelo Messias nessa narrativa, aquela fé testemunhada diante da adversidade, diante da perseguição, diante de uma dor que nós não conseguimos sequer imaginar. Não há inimigos grandes ou pequenos, meus irmãos, que possam intimidar as nossas orações. Aquele que recebe a nossa oração, aquele que escuta a nossa voz, o nosso clamor, ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer cenário adverso. E é isso que Cristo estava apresentando para todos aqueles perseguidores nesse momento. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E isso traz para nós uma outra reflexão. A nossa postura enquanto discípulos de Jesus é essa diante da adversidade? Nós conseguimos, através do nosso testemunho, da nossa oração, mostrar quem é o rei do tabuleiro das nossas vidas, de novo, fazendo uma alusão ao jogo de xadrez, onde o rei é a peça absoluta, o rei é a peça mais importante do tabuleiro. A nossa vida, se nós colocarmos, eu adoro essa analogia, se nós colocarmos ela como um cenário de um tabuleiro de xadrez, a nossa vida deixa claro quem é o rei, quem é a peça mais importante dela, porque Jesus nesse momento aqui fez. Jesus dirigiu todo o controle da situação a Deus. Pai, perdoa-os, ou seja, Pai, eu sei que você tem poder sobre a vida deles, perdoa, mesmo que eles estejam dilacerando o meu corpo, perdoa-eles, Pai. E com isso Jesus cumpre de novo Isaías 53, 12, ele intercede por todas as pessoas. O sangue derramado dele e a oração pedindo perdão é pelo sinédrio, pelos fariseus, pelas autoridades romanas e pelos soldados que dilaceraram o seu próprio corpo. Nós conseguimos fazer essa oração diante dos nossos algozes, meus irmãos. Nós conseguimos mostrar o testemunho de Deus nas nossas vidas. Nós conseguimos fazer essas palavras de Jesus que para o nosso coração é difícil de digerir, orar pelos que nos ofendem. Nós conseguimos fazer isso diante das adversidades.
e com isso testemunharmos quem é o Rei da nossa vida? E assim nós vamos para o quarto tópico, a força do exemplo. A força do exemplo, meus irmãos. Quando a gente lê essa narrativa de Jesus, demonstrando a mais absoluta fé, a mais absoluta convicção no controle absoluto soberano de Deus sobre toda e qualquer situação, nós podemos, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, falar assim: mas aí nós estamos falando do Filho do Deus vivo, nós estamos falando de Jesus. Ele aguentou esse tipo de pressão, ele conseguiu manter a fé inabalável dele diante de um cenário de tamanha dor. Eu não consigo e nem preciso conseguir, porque eu não sou filho de Deus, eu não sou divino. Mas aí nós vemos o poder do exemplo, e nós ficamos sem desculpas a partir de agora, porque o próprio Lucas, mas dessa vez na narrativa de Atos, ele nos apresenta uma pessoa que pegou esse exemplo de Jesus e trouxe para a vida dele, para uma vida humana, para uma vida como a minha e como a sua. Esse exemplo de Jesus orando diante dos algozes, diante dos seus perseguidores, ele encontrou um coração aberto. E o ensinamento é: será que o seu coração também está tão aberto a ponto de receber esse ensinamento de Jesus? Ou o seu coração é duro e o seu sistema digestivo é ruim a ponto de achar que essas palavras de Jesus elas são difíceis de digerir? Essas verdades desses ensinamentos são difíceis de digerir. E de quem nós estamos falando, meus irmãos? Nós estamos falando exatamente de Estevão, que está presente no livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, é praticamente uma continuação dos escritos de Lucas, no capítulo 7. Estevão, discípulo de Jesus, ele, ao fazer uma defesa da sua fé diante do Sinédrio, e ele faz uma defesa belíssima da fé dele diante do Sinédrio, falando o porquê dele ter chegado à plena convicção de que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus encarnado. Assim que ele apresenta a defesa dele, ele desperta a ira dos fariseus, por óbvio, e os fariseus arrastam Estevão para fora da cidade, para fora de Jerusalém. E assim que os fariseus eles arrastam Estevão para fora da cidade, eles apedrejam. Eles apedrejam Estevão até a morte de Estevão. Ou seja, também não é uma morte fácil de ser descrita, uma morte fácil de ser visualizada, uma morte por apedrejamento. É difícil imaginar quão dolorosa é uma morte por apedrejamento, uma pessoa que é apedrejada até a morte. E é neste momento, meus irmãos, que Estevão, tomado pelo Espírito Santo, ele traz à vida o ensino de Jesus na cruz. Ele replica na vida dele o ensino do Mestre, ou seja, para Estevão, pegando as palavras lá atrás do salmista, as palavras de Jesus, mesmo naquele momento de dor e de desolação, foram mais doces que o mel. Então Estevão, ele pega essa verdade ensinada por Jesus e ele traz para a vida dele, e nesse momento de apedrejamento, onde o corpo dele também está sendo dilacerado pelas pedras, Estevão profere as seguintes palavras: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E logo após, Estevão morreu. Meus irmãos, o exemplo ele é contagioso. O exemplo de Cristo ele tem vida própria. O exemplo de Cristo ele é doce, e ele é mais doce que o mel. Nós precisamos orar pelos nossos algozes, não só pelos nossos algozes, mas por todo mundo. A nossa oração ela tem que abranger o mundo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ainda que ele tenha sido destruído pelo pecado, ainda que ele seja uma máquina de pecar, como Calvino disse, e ainda que muitos desses pecados sejam contra a nossa vida, contra a nossa integridade, nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos orar diante da adversidade, nós precisamos orar diante de cenários ruins, porque se nós pegarmos o tópico anterior, através dessa nossa oração, nós mostraremos quem é o Rei do tabuleiro das nossas vidas, em quem nós confiamos, em o fundamento da nossa fé inabalável. Imitar o exemplo de Jesus pode soar como uma tarefa hercúlea, ou seja, uma tarefa impossível de ser realizada. Mas lembre-se, Paulo afirmou ser um imitador de Cristo. Ainda que o pecador como eu e você, estimulando cada um de nós a sermos imitadores de Cristo também, Paulo era pecador como eu e você, meus irmãos. Nós não podemos colocar ele num pedestal, como se ele não tivesse pecado. Ele era como eu e como você. Ele chega a afirmar que ele era o pior dentre os pecadores. Esse é um raciocínio que eu e você também deveríamos ter, porque isso promove humildade e promove dependência de Deus. Mas Paulo também era um pecador.
E ele fala, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar e nós temos a quem imitar. Nós somos capazes de imitar o Cristo da cruz, que ora pelos nossos perseguidores. Não se deixe desanimar pelas dificuldades, meus irmãos, mas viva o exemplo de Cristo. E aqui nós vamos para a conclusão, e a conclusão, eu gostaria de ler a conclusão da revista. Eu gostaria que você lesse aí junto comigo. Diz assim: vivendo na privilegiada segurança do Ocidente, tenho certeza que nenhum de nós passamos ou passaremos por situações extremas como as estudadas nessa lição. Não seremos crucificados e tampouco apedrejados. No entanto, existem diversos irmãos e irmãs passando por provações semelhantes em países com extrema perseguição religiosa. Cristãos que, mesmo diante da mais vil violência, ora a Deus confiando, assim como Jesus e Estevão, que os seus inimigos jamais serão maiores que o seu Senhor. Essa realidade tão dura, vivida por nossos irmãos no Oriente, nos levanta a seguinte indagação: qual tem sido a nossa postura diante de nossos inimigos? Como temos nos relacionado com Deus em nossos problemas? Em seus momentos de maior dificuldade, tanto Jesus quanto Estevão jamais perderam a confiança e a esperança em Deus, testemunhando sua fé de maneira corajosa para seus inimigos, orando e clamando para que o Senhor tivesse misericórdia de suas vidas. Para ambos, a verdade não era difícil de digerir, mas saborosa, mais doce que o mel e profundamente transformadora. Permita que essa doce verdade também o transforme em um exemplo vivo de Jesus, testemunhando ao mundo a sua segurança na rocha firme que é o nosso Senhor, independente do Calvário que se erguerá contra ti. Meus irmãos, essa é a minha oração nessa manhã. Esse é o encerramento do nosso estudo. Eu tenho propostas no final para pensar e agir, e as propostas são: o medo tem me dominado diante das dificuldades? É uma reflexão que eu gostaria que você levasse para a sua vida. Ao ser ofendido, qual tem sido a minha resposta? Tenho praticado o exemplo de Jesus ou devolvo o mal com o mal? Aceite e pratique os ensinamentos de Jesus em sua vida. Suas palavras trarão doçura para corações amargos. Irmãos, a palavra de Jesus ela é transformadora. Ela transforma o nosso coração amargo em corações doces, corações capazes de orar pelos nossos algozes, pelos nossos perseguidores. Nós precisamos orar diante da adversidade. Nós precisamos orar e mostrar ao mundo que nos promove a adversidade, através do pecado, através da perseguição da nossa fé, que o nosso Senhor é maior que todas essas coisas. Oremos diante da adversidade, meus irmãos. E assim nós terminamos o estudo dessa manhã. Que Deus o abençoe.